Rádio Mulher apresenta Nós por Elas. Lançando uma nova super novidade para todas as amantes de música. Conheça o rádio portátil. Leve suas músicas favoritas para onde você for, com qualidade de som, além do design compacto e elegante. Faça cada momento mais especial. Olá, queridas ouvintes. Sejam muito bem-vindas. Você está sintonizada no programa Nós por Elas, onde a voz feminina ganha espaço e destaque. Vamos juntas conectar histórias e conquistas, trazendo à tona o que realmente importa. No programa de hoje, temos o prazer de receber 3 mulheres incríveis que vão garantir informações valiosas para o empoderamento e bem-estar feminino. Para falar sobre a saúde feminina e a relação com a estética, convidamos a doutora Maria Vitória Cordeiro, referência em harmonização facial e destaque na área desde 2016. O espaço de acolhimento na Lacalo Bodega nos levou até a Juliana, responsável por promover inclusão e respeito dentro de um bar feminista em Florianópolis. E também contamos com a participação da Kissy, pesquisadora e mestre em administração, falando sobre a atual perspectiva do empreendedorismo feminino em Florianópolis. Fique ligada e vem com a gente para saber mais. Você já parou para pensar na importância da saúde feminina e como ela está conectada com a estética? Para nos ajudar a entender melhor essa relação, temos a honra de receber a doutora Maria Vitória. Formada em odontologia pela UFSC, especialista em estética orofacial pelo Instituto Odontológico das Américas, Maria Vitória se destaca em procedimentos como preenchimento labial, bioestimuladores de colágeno e toxina botulínica. Já ajudou muitos pacientes, inclusive aqueles com lábio leporino e cicatrizes de traumas. Maria Vitória, seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Muito feliz com o convite, trazendo um tema tão importante, para nós mulheres. Obrigada por aceitar o convite, Maria Vitória. Então, no dia 3 de junho deste ano, veio à tona um caso trágico de um jovem de 27 anos que morreu devido a uma parada cardiorrespiratória, decorrente de um edema pulmonar agudo provocado pela inalação do fenol. Henrique Silva Chagas procurou uma clínica estética localizada na zona sul de São Paulo, mas passou mal e acabou falecendo minutos depois de realizar um peeling de fenol. Henrique relatou dores durante o procedimento. O laudo do IML apontou que o fenol foi inalado, causando lesões internas na boca, epiglote, laringe, traqueia e pulmões. O fenol é um produto químico utilizado para descamar a pele, causando uma renovação do tecido. Este caso levantou uma série de preocupações. Doutora Maria Vitória, já podemos destacar que o peeling de fenol é um procedimento estético profundo, que quando realizado de forma incorreta ou inadequada, pode causar queimaduras, intoxicação e até a morte. Conta pra gente quais são os critérios essenciais para a avaliação da formação e experiência do profissional da saúde, antes de realizar um procedimento estético. Realmente, esse caso do Henrique, esse caso muito triste, levantou essa questão sobre a qualificação dos profissionais. Porque quem realizou o procedimento dele não tinha formação alguma, era basicamente uma blogueira. Hoje, no mundo do Instagram, eu vejo muitos pacientes escolhendo o profissional pelo número de seguidores, porque passa uma visão de ser bem-sucedido, de ter uma visão de ostentação. O que eu diria realmente é ir atrás de onde esse profissional se formou, que cursos ele realizou. A gente consegue fazer essa pesquisa na internet. Então, não somente confiar na imagem que o Instagram vai passar, mas sim ir atrás das qualificações do profissional. Bom, para muitas mulheres, os lábios desempenham um papel crucial quando se fala sobre estética facial. Para as pessoas que passam por cirurgia reparadora de lábio leporino, a harmonia dos lábios com o rosto é ainda mais importante, não apenas para a estética, mas também para a saúde emocional. Quais técnicas você considera mais eficazes para minimizar as marcas e cicatrizes? Então, o lábio leporino, especificamente, ele é uma malformação congênita, ou seja, o paciente já nasce com essa malformação, e ela é no rosto. Qualquer pessoa que coloca os olhos no paciente já percebe que ele tem essa questão. Eu considero, claro que é um tratamento multidisciplinar, que vai desde o ortodontista, cirurgião plástico, enfim, mas falando da cicatriz especificamente, o processo de descolamento
isolamento, ao longo do crescimento do paciente, ele tem se mostrado muito eficiente, porque essa cicatriz cria uma fibrose que vai acabar limitando toda a questão funcional, de movimento do paciente. A gente anestesia o paciente e vai descolando esse tecido. Já realizei, inclusive, em pacientes de 14, 15 anos. Poderia ter sido feito antes, né? É importante lembrar que o exagero pode comprometer a saúde facial. Quanto mais se preenche, menos definição há. E isso pode afetar não apenas a aparência, mas também a saúde facial ao longo do tempo. Quais são os riscos associados ao excesso de procedimentos estéticos? Hoje nós temos o ácido hialurônico, que é um preenchedor muito seguro, reversível. E alguns anos atrás, o único preenchedor disponível e o mais utilizado era o PMMA, o Metacril. E hoje, com o ácido hialurônico, não se justifica, eu acho injustificável, a gente ainda ter profissionais que trabalham com esse produto. É um plástico, literalmente, que se coloca no organismo. Não pode ser removido, senão mutilando o paciente, porque ele impregna. Com relação aos exageros, a longo prazo, hoje eu vejo pacientes jovens, hoje de 20 e poucos anos, que colocam 15, 20 e poucos ml de preenchedor no rosto. Isso infla. Então, quantas ml esse paciente vai precisar quando ele tiver 50, 60 anos? Vai vir a flacidez, vai vir a perda de colágeno, né? O preenchedor, ele serve para compensar as perdas volumétricas que nós vamos tendo ao longo do tempo, que é natural do processo de envelhecimento. Um risco a curto prazo, digamos, do excesso de produto, de procedimentos, falando especificamente do preenchimento labial, uma quantidade exagerada de preenchedores pode acabar comprimindo os vasos e prejudicando a circulação no local. Pode acabar gerando um quadro de necrose, por exemplo, ali do tecido labial. Vocês devem ter visto nas redes sociais o caso de uma influencer que perdeu o lábio superior completamente, teve que fazer enxerto, enfim. Como você orienta suas pacientes a priorizarem a saúde e a individualidade? Eu sempre converso com elas e tento identificar o motivo que levou elas a procurar o atendimento. Quero fazer tal procedimento. Ok, mas por quê? É porque o teu marido falou que tu precisa? Porque a tua amiga fez? Porque tu se comparou com a celebridade da televisão? Não tem nada de errado em a gente querer melhorar algo que nos incomoda ou querer manter uma determinada característica, mas desde que seja pelos motivos certos e não por alguma distorção de imagem ou alguma comparação indevida, né? E hoje, com as redes sociais, os filtros geraram uma febre nas pacientes. Então, elas se viam com a boca maior, se viam com o rosto mais fino. Então, a gente chegou num padrão de beleza um pouco irreal. E não faço nenhum procedimento que eu não vá ter orgulho, que digam que fui eu que fiz. Como foi para você empreender o seu primeiro negócio na área da odontologia e quais foram os principais desafios? Bem, um dos principais desafios foi aprender essa parte que, nós como alunos de odontologia não temos nada, pelo menos na minha época, não tínhamos nada com relação a empreendedorismo. Nós saíamos muito crus da faculdade com relação a isso. Era uma faculdade muito técnica, aprendíamos os procedimentos, tínhamos o estágio na própria faculdade junto aos pacientes, mas essa questão de precificar, de como empreender. Um dos meus maiores desafios foi aprender isso, a vender, a passar. Eu tinha vergonha de passar, por exemplo, o valor de um procedimento para o paciente. Foi na prática mesmo que a gente vai aprendendo, né? A área da saúde tem muita burocracia, então questões sanitárias. A gente não pode atender em qualquer lugar, qualquer sala. Para mim, o essencial foi me cercar de bons profissionais. Já passei muito perrengue, então não tem como a gente ser bom em tudo, né? Não entendo dessa parte, então o que eu fiz foi me cercar de bons profissionais, ter uma boa contabilidade que me orientou tanto nas questões de vigilância, alvarás, abriu o CNPJ para mim. Você também empreende em algum outro ramo além da odontologia? Fala um pouco dessa experiência. Sim, eu e minha cunhada somos sócias de uma marca de sapatos, né? Temos uma loja online de sapatos, a Azuri Shoes, e já está aí há quase 3 anos no mercado. E por que você buscou outra área além da odontologia para empreender? Basicamente porque eu queria, além de ter uma segunda fonte de renda, ter mais liberdade. No caso da odontologia, hoje, depende muito da minha presença física lá. Eu faço procedimento se eu estou lá. E com a loja online, o meu objetivo, né, com a marca de sapatos, era não ficar tão presa fisicamente no espaço como eu fico no consultório. Ter mais liberdade para poder aproveitar com meu filho e com a minha família. Agradecemos a doutora Maria Vitória por aceitar o convite e pela sua valiosa participação. Muito obrigada. Eu que agradeço, meninas. Foi muito bom estar aqui. Vamos fazer uma pausa, mas não saia daí. No próximo bloco,
mais histórias inspiradoras e dicas de mulheres que estão transformando suas realidades. Você está ouvindo o programa Nós por Elas. Um espaço feito por nós, Para você. Para as mulheres que sabem o que querem, apresentamos a nova coleção de vestidos da Grife, estilo clássico e moderno, perfeitos para qualquer ocasião. Vista-se com charme e confiança, Grife para brilhar em todos os momentos. Estamos de volta com o programa Nós por Elas. E agora, mudando de assunto, vamos para um espaço que promove inclusão e acolhimento, mas não é só isso. A luta por um espaço seguro e acolhedor para todas as mulheres e a comunidade LGBTQIA+, é uma batalha diária. E foi exatamente isso que Juliana fez ao criar a La Calo Bodega, um bar feminista em Florianópolis. Ela vai nos contar como esse projeto surgiu e qual a importância de um espaço como esse em nossa sociedade. Juliana, seja bem-vinda. Muito obrigada, por aceitar esse convite. Quais foram as maiores barreiras que você enfrentou ao abrir e manter a La Calo? Para abrir, eu já enfrentei dificuldade até para alugar. Então, eu tive que recorrer ali aos meus pais para alugar com a imobiliária. Bom, fizemos a reforma em todas, com só mulheres pintamos, fizemos balcão, limpeza, tudo foi só feito por mulheres. Tanto cis como trans. A dificuldade maior, eu acho que foi dos bares ao redor. Eu nunca fui vista como a dona do bar ali. Eu era conhecida como se fosse a gerente ou a funcionária principal. Era o bar dos bebuns, a gente fala ali, os bares próximos. Depois que teve essa revitalização ali na Ercílio Luz, que era onde ficava o bar. Então eu fui com uma proposta totalmente diferente, iam mais mulheres, LGBTQIA+. Clientes dos outros bares viam aquilo como uma atração. Então eu tinha, às vezes, performance com mulheres que ficavam nua ou estavam pintadas e era a gente lá tentando tirar o pessoal dos bares do lado. Foi difícil para ter esse respeito, tanto pelas mulheres como com a população LGBTQIA+. Você percebeu diferenças claras no tratamento entre homens e mulheres empreendedores? No começo tinha muito uma briga entre a prefeitura e os bares. Eles faziam reuniões entre a prefeitura, a polícia militar, guarda municipal, e eles não me chamavam. Eles chamavam os outros bares, que eram donos, homens, e eu ficava de fora. Então eu tinha que ir lá e bater o pé e falar, não, aqui é lugar para todo mundo, aí eles vão ter o espaço que eles nunca tiveram na cidade. E a guarda municipal também e a polícia militar, eles tinham ali espécie de um comboio ali, que na época tinha muito... A polícia batia muito para mandar fechar os bares ali em 2017, 2018, porque começou a dar movimento ali e os moradores começaram a reclamar. E eu via uma movimentação diferente, de repente aparecia a polícia ali, então eles eram avisados que a polícia ia passar e eu era a única que não era. E você identificou alguma dificuldade em acessar crédito ou financiamento para o seu bar? Você chegou a precisar em algum momento disso? Eu tentei na época da pandemia e eu não consegui. Assim, eu tinha outras amigas, que inclusive fecharam o bar, também não conseguiram, que eram pelo Pronamp. Eles exigiam muito do que... Eu fui em contadora, fui no banco, falei com o gerente, a gente não conseguiu. Sendo que eu não sei se está associado por ser mulher mesmo ou alguma outra coisa, mas a contadora me dizia que estava certo, era só ir lá e pedir que estava ok para conseguir o crédito. Tanto eu como esse bar que eu estou falando, que era de uma empreendedora mulher também, ela não conseguiu. Inclusive, o bar também acabou fechando. As taxas de juros são altíssimas para você manter um bar. Impactaram bastante. No começo, eu tive muita sorte com o bar, porque logo que eu lancei o bar, ele esteve cheio, ele sempre atraiu as pessoas que eu procurava. Só que depois, para conseguir manter ele, ainda mais com a rigidez ali que ficou na região, para poder manter o bar aberto, isso me impactou bastante. E o que levou ao fechamento da La Calo? Acredita que essas dificuldades são comuns entre negócios liderados por mulheres? Sim, eu fechei o bar porque a dona, a proprietária que alugava a sala para mim pediu. Tentei falar com o advogado da imobiliária, contratei uma advogada para falar com eles não deram um motivo, só pediram para a gente sair, a gente tinha um mês para sair dali. No entanto, o meu pai
teve, às vezes, que falar com... Ele era o locatário, né? Quais lições você aprendeu a passar por todo esse processo? É muito gratificante tu ver as pessoas que tu gostaria que tivessem esse direito à cidade, até por indicação de ONG, mas assim, a gente tinha todo um auxílio junto com a Frente Catarinense para mulheres que estavam grávidas, né? Pessoas que engravidam, estavam grávidas e ficavam desesperadas, e a gente tinha todo esse apoio. Então, assim, era muito gratificante ter um lugar que as pessoas... Era muita gente procurando por vários motivos, sabe? Assim, não só para ir beber e curtir com os amigos. Muitas mulheres trans iam lá porque era o único lugar que elas não eram assediadas. Então, assim, para mim foi muito gratificante, mas é muito cansativo lutar. Sendo uma mulher, lutar num espaço tão masculino. E como surgiu a ideia de transformar a La Calo de um bar físico em um modelo de eventos itinerantes? Eu comecei em 2018 a fazer o Bloco Não Me Calo, que é o bloco de carnaval, junto com a Gandaia, que é uma produtora também. E o bloco deu muito certo, a gente já está no calendário da prefeitura como um bloco oficial. E aí a gente começou, faz o arraiá, faz a pré-parada, começou a conseguir fazer outros eventos, assim, junto com a coordenadoria da LGBT e da mulher, da prefeitura, né? As festas, as pessoas procuravam, mesmo quando eu fechei, eu não fiz logo festa. Aí comecei a fazer umas festas em outras casas e falavam, mas o bar vai voltar quando? Eu falei, olha, eu tô fazendo festa. E aí o pessoal que era o público da La Calo físico começou a ir nas festas. Eu tenho os meus impostos, tudo, como produtora, mas é muito maior sendo um espaço físico. As principais vantagens você já falou, mas quais os principais desafios dessa transição? O desafio é porque eu não tenho um lugar físico onde eu sei que eu vou vender as bebidas, as pessoas vão, é só fazer uma festa, um chamativo, quer dizer, fazer uma promoção. Eu vou lá, vou com valor X de investimento. Se eu não conseguir a festa, eu vou perder esse valor X. Acontece no bar, mas o bar é todo dia, né? As festas eu faço 3 por mês. Juliana, muito obrigada. É muito inspirador te ouvir, né? E muito inspirador saber que a gente tinha esse espaço e a gente fica com a esperança de que talvez em algum momento volte a ter, porque é muito importante. Muito obrigada mesmo. Não, eu vou falar uma coisa para vocês, meninas. Assim, ó, eu só consegui fazer as festas, colocar as festas em prática, porque eu não sei se vocês conhecem a Selma Light, é uma trans maravilhosa da minha época. E ela tá na coordenadoria LGBT. E então ela abraçou. Então a gente precisa de mais, eu digo assim, nós, mulheres e LGBT, a gente precisa se unir mais para conseguir alcançar os espaços, porque antes era coordenado por uma mulher também, mulher cis, hétero, só que ela não entendia que o LGBT precisa do seu espaço também, que a mulher trans ela não vai se sentir à vontade de ir num bar totalmente hétero, que vai ficar todo mundo olhando para ela, entendeu? Então foi depois que a Selma entrou, assim, que eu consegui esses espaços de fazer o arraiá, de fazer o carnaval. Eu ia fazer a pré-parada agora, mas a prefeitura, por conta ainda das eleições, de tudo que aconteceu, eles não liberaram a estrutura, então vai ser só a parada que a gente está em parceria, né, junto com a Gandaia, mas aí a pré-parada ia ser na Bugia do Centro, não vai ter. Mas o resto a gente está conseguindo ali, graças a Selma e outras mulheres que estão se unindo e somando. Vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com mais conteúdo voltado ao empoderamento feminino e às lutas diárias das mulheres. Você está ouvindo o programa Nós por Elas. Um espaço feito por nós, Pra você. Desperte suas manhãs com um café gourmet, grãos selecionados e torrefação artesanal. Ele traz o sabor rico incorporado que você ama. Comece o seu dia com energia e alegria. Café Gourmet, o café que ilumina o seu despertar. Estamos de volta com o programa Nós por Elas. E falando em mudança, vamos explorar um pouco sobre o empreendedorismo feminino em Florianópolis. Nós sabemos que em Florianópolis as mulheres elas têm feito a diferença, principalmente nos setores como tecnologia, moda e serviços. E para nos ajudar a entender melhor esse cenário, convido a Kissy, que é mestre e pesquisadora sobre o empreendedorismo feminino. Ela nos trará dados e reflexões sobre o impacto dessas mulheres na economia local. Kissy, seja muito bem-vinda!
Obrigada, Emily. É um prazer falar com vocês, contribuir, né, para o desenvolvimento do projeto e da formação de vocês como jornalista. A gente vai começar abordando um pouco sobre essas principais dificuldades enfrentadas pelas mulheres empreendedoras aqui em Florianópolis e como elas se comparam, né, ao restante do nosso Brasil. O que a tua pesquisa ela revela sobre essas dificuldades enfrentadas pelas mulheres empreendedoras? Então, Emily, muitas dificuldades, elas tangem a uma realidade geral do Brasil e nós temos algumas peculiaridades por região, por cidade, né? Quando a gente, no que tange a Florianópolis, não foge muito quando a gente fala da discriminação de gênero, né? Então, as mulheres, de modo geral, elas têm uma grande dificuldade em ser reconhecidas no mercado de trabalho, né? Eu vejo as empresas basicamente com diretorias masculinas. Isso muitas vezes gera uma desmotivação por parte dessas mulheres. E aí, o que elas pensam? Elas pensam, eu vou sair daqui, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho e vou montar um negócio. Gasta aquele valor que ela tinha ali de um trabalho que muitas vezes durou anos e anos e ela vai empreender. A gente vê que tem um grande número de mulheres que começam a empreender após a maternidade. Qual o pensamento? Eu vou ter mais tempo para minha família, para o meu filho, né? Só que ela encontra uma realidade totalmente diferente, porque quando você empreende, você tem que se dedicar àquele negócio. De modo geral, a gente tem pesquisas que revelam que os homens eles são muito mais persistentes. E aí é todo um contexto do patriarcado. É um contexto onde o homem ele foi criado com o princípio de que ele que tem que manter a casa. E ao contrário, nós mulheres, muitas vezes nós empreendemos, mas nós sabemos que se eu não tiver o dinheiro para pagar as contas, o meu marido ele vai ter. O Sebrae ele te dá ali total suporte para que você desenvolva o teu negócio. Ele tem as trilhas de conhecimento. Aqui nós temos o Sebrae delas, que é muito forte. Outros fatores relacionados: dificuldade para acesso ao crédito, descredibilidade por parte da própria família, muitas vezes. Ela vai e ela já começa com questionamentos. Você tá deixando seu emprego, onde você tem ali todo mês a tua grana. Então a mulher ela já começa a empreender com essa desmotivação, muitas vezes por parte do companheiro, por parte dos pais. Como essa realidade, toda essa questão do empreendedorismo feminino em Florianópolis, ela se aplica a outras regiões do Brasil? Também funciona desse mesmo jeito? Porque a gente sabe que o patriarcado, essas questões da mulher, elas são para o mundo inteiro, não é só aqui. Mas existe alguma diferença regional ou sociocultural que envolva a questão do empreendedorismo? Sim, eu te digo que aqui em Santa Catarina nós temos até um cenário privilegiado. As mulheres que empreendem aqui, elas têm uma formação muito boa. Você encontra, nas minhas pesquisas, eu encontrei muita gente com mestrado, com doutorado. Então, assim, existe um conhecimento técnico muitas vezes. Eu digo que o grande erro talvez seja você... eu sou engenheira, mas eu vou empreender num café. Então, eu não tenho o conhecimento prático daquele negócio. Mas a mulher catarinense que empreende, ela é bem formada, ela geralmente é casada. Então, aí a gente encontra uma discrepância de uma realidade do sudeste do Brasil e do nordeste, onde a maioria das empreendedoras são mães solteiras. E que aí a gente vê a questão do empreendedorismo por extrema necessidade. Então, é uma estrutura familiar diferenciada. Teria alguma característica específica para fazer com que essa mulher, falando no cenário de Santa Catarina, né, em que implique o fechamento muito cedo desses negócios, já que seria o cenário mais favorável para isso? Um dos fatores principais, né, é essa questão do realmente, se o meu negócio não evoluir, eu vou ter como viver. Essa autoconfiança do eu tenho um plano B, ela muitas vezes acaba atrapalhando. E o que eu acredito que deva e possa ser feito é esse não imediatismo para empreender. Para planejar um negócio de sucesso, você tem que realmente parar, organizar, pesquisar. Então, assim... O que eu sugiro para as mulheres que querem empreender, então faz uma pesquisa de mercado, tira um percentual daquele dinheiro que você vai investir, que muitas vezes esse dinheiro representou a tua vida inteira trabalhando, e faz uma pesquisa, analisa mercado, analisa ponto de venda. Isso faz com que muitas vezes a gente tenha problemas que poderiam ser evitados, visto que as mulheres são muito bem formadas. A persistência, ela está mais ligada ao gênero.
né? Ela tá mais ligada ao fator de não ser o provedor. Porque o empreendedorismo, de um modo geral, ele é muito solitário. E aí gera todo aquele desconforto. E ela, geralmente, o que faz? Busca uma sócia. E quando começa o problema interpessoal entre essas mulheres, esse negócio, ele tende a dar errado. E aí, quando uma sai, esse negócio também encerra. Então, a sociedade é uma outra linha que eu deixei aberta como sugestão para outros pesquisadores para entender essa relação interpessoal entre as mulheres como sócias. E falando um pouco mais sobre o impacto, né, dessas mulheres empreendedoras e desse empreendedorismo na economia de Florianópolis, qual que seria esse impacto hoje, levando em consideração que as mulheres elas têm desistido desses negócios, elas abrem muitos negócios, eles não têm ficado muito tempo no mercado, qual é esse impacto? Nós temos hoje cerca de 355 mil negócios liderados por mulheres. E a gente também não pode generalizar que muitos negócios eles evoluem, mas a maioria dos negócios que eles têm uma evolução maior, eles estão muito ligados a negócios familiares. A minha pesquisa, ela teve uma linha ali, o hiato dela é muito significativo ao período pandêmico. Então, a gente pode ter aí uma discrepância em algumas situações por conta que a pandemia ela foi um divisor de águas em diversas situações. No que a gente fala a governo federal, nós temos diversos programas, existe a Secretaria da Mulher, existem várias coisas que tentam ali colaborar, mas eu acredito muito em órgãos que trabalhem realmente, que façam um trabalho mais efetivo, como é o caso do Sebrae. Os bancos hoje, eles já têm um olhar diferente, porque a mulher também foi muito penalizada com a questão do acesso ao crédito. O que acontecia? Muitas vezes essa mulher, ela tem toda uma questão da renda numa conta conjunta com o marido, onde o marido é o primeiro titular. E aí, quando você vai analisar a tua credibilidade junto aos bancos, ela é mínima, porque o teu marido é o titular. Então, os bancos muito dificultam, às vezes, a vida dessas mulheres por conta dessa falta realmente de movimentação, por uma falta de uma credibilidade financeira. Eu acho que o grande caminho, Emily, é estudar o segmento que tu quer atuar e procurar se atrelar a profissionais capacitados, né? A gente vê que hoje tem muito amadorismo em diversas áreas do mercado. A tecnologia ajudou muito, mas também muito atrapalha, no sentido de que as pessoas acham que no Google ou no ChatGPT elas vão encontrar soluções mirabolantes para os seus negócios, e não é bem assim que funciona. Como uma administradora raiz que sou, eu acredito muito num plano de negócios, eu acredito muito no planejamento estratégico, eu acredito muito no plano de comunicação bem estruturado e em pesquisa de mercado. Então, essas mulheres, elas têm que buscar esse tipo de solução, elas têm que parar. Não adianta você, eu vou poupar aqui 2 meses, não vou fazer meu plano de negócio, não vou parar para fazer isso, porque eu quero começar logo, eu quero abrir a loja, eu vou para São Paulo pegar roupa e já vou começar a vender. Eu tenho que ter um alicerce forte para que meu negócio ele dê certo. Gostaria de agradecer, claro, pela sua participação e por poder compartilhar uma parte das suas pesquisas e as suas teorias. Nós sabemos que é essencial para reconhecer e apoiar o crescimento dessas mulheres no empreendedorismo, estar próximo disso e ajudar da forma que pudermos. Não saia daí, vamos para um rápido intervalo. Você está ouvindo o programa Nós por Elas. Um espaço feito por nós, Para você. Você deseja uma pele radiante? Conheça o creme facial. Feito com ingredientes naturais, ele hidrata e rejuvenesce sua pele, deixando macia e suave. Experimente e descubra o segredo da beleza. E assim, queridas ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio do programa Nós por Elas, o programa feito especialmente para você. Mas não se preocupem, amanhã estaremos de volta no mesmo horário, com mais assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Continue sintonizada em nossa programação. E lembre-se que você faz parte de uma grande comunidade de mulheres que se apoiam e compartilham conhecimento. A Rádio Mulher apresentou Nós por Elas. Oferecimento: Produtos Caseiros Seu José, trazendo o sabor da tradição para a sua mesa. E ele Glamour Boutique, onde a elegância se encontra com a modernidade.